Marcelo, eu quero muito emagrecer nesse ano de 2026, mas eu não sei por onde começar. Essa é a pergunta mais comum que eu recebo e as pessoas muitas vezes têm dificuldade na parte nutricional, muito pouco tempo para fazer alguma coisa e querem ver resultado rápido. Então, o que eu digo para essas pessoas de uma forma geral? Foque, vamos usar o princípio de Pareto, tá? Dos 80-20, nos 20% que vão te dar 80% do resultado que você busca. Quando a gente fala disso, o mercado hoje, né, de emagrecimento, ele está muito interessante porque ele está atacando o mal, a raiz do problema. Estamos falando das canetas emagrecedoras. Não, eu não vou te falar use canetas emagrecedoras, mas as canetas estão focando em regular o seu metabolismo, regular o seu sistema de fome, regular sua resistência à insulina através de medicamentos que antigamente eram destinados para quê? Para quem? Para controle de diabetes, né? E viram que controlar o diabetes resultava em emagrecimento. Estamos falando do controle de resistência à insulina, que afeta diretamente como o seu metabolismo funciona. Só que aí quando a gente fala de metabolismo, não, Marcelo, pode parar, isso daí já não é pra mim, porque tô ficando velho, né, idade, minha genética não me ajuda, o meu metabolismo é lento, tô com problemas hormonais, principalmente em mulheres já na fase de menopausa, pré-menopausa, já entra nesse pacotão aqui, isso aqui já não é pra mim, tô fadado a quê? A piorar porque eu tô ficando mais velho, minha genética só piora, não me ajuda, meu hormônio, minha idade, meu metabolismo, tudo vai ladeira abaixo. Só que quando a gente tá falando de metabolismo aqui, eu quero que você entenda e foque numa palavra chamada flexibilidade metabólica, que é esse cara aqui. Essa é a chave do emagrecimento para quem tem pouco tempo, quem precisa fazer o básico bem feito e quer ver o máximo de resultado possível. O que é a flexibilidade metabólica? É a capacidade que o seu corpo tem de alternar entre queimar carboidrato e queimar gordura como fonte de energia. Pensa naquele carro velho, aquele opalão, se você gosta de Opala, sem ofensa, tá bom? Mas pensa naquele carro velho que anda só movido a gasolina, um único combustível, ele é pouco eficiente, ele é gastão e dá trabalho. Agora pensa naquele carro mais moderno, aquele carro flex, que anda tanto com gasolina quanto com álcool e tira o melhor de cada um. Você pode escolher qual é o melhor momento de usar cada um e o carro também sabe em que momento você vai utilizar mais gasolina ou mais álcool. Você não precisa esvaziar completamente um tanque para trocar pelo outro. Você pode misturar os dois e ele vai ali de maneira híbrida, flexível, inteligente e vai utilizar aquele que melhor serve para ele naquele momento. Esse é o carro com alta flexibilidade metabólica. Já o opalão tem baixa flexibilidade metabólica, ou seja, ele só consegue andar, no nosso caso, movido a carboidrato. Carboidrato, entenda-se açúcar, tá bom? Entenda-se glucose, tudo que você come que vira açúcar no seu sangue no final da digestão, e aí o amido também entra nessa categoria em menor escala do que um doce, por exemplo, mas também entra, tá bom? Então, tudo que é carboidrato vira açúcar e aí vai entrar nessa parte da baixa flexibilidade metabólica. O nosso corpo hoje em dia fica preso em queimar só açúcar por causa da nossa rotina. E aí é que está o segredo. Você precisa mudar a sua rotina. E eu vou te dar a dica de como você faz isso para melhorar a sua flexibilidade metabólica. Então fica comigo até o fim que eu vou te explicar o que é, como funciona e como é que você melhora isso. Você precisa entender primeiro onde é que você está errando para consertar o problema. Então, por causa da rotina corrida, estamos falando de imigrante, né? O imigrante sem barriga. O imigrante tem a rotina corrida, cansaço, o sono, né, é ruim, as noites mal dormidas, tudo isso afeta a sua flexibilidade metabólica. Não tem tempo para treinar. E aqui fora do país a gente tem uma alimentação que é muito rica em nutrientes de uma forma geral, mas tem vários que enganam a gente. A gente compra vários produtos que se dizem saudáveis, mas na verdade eles não são, eles estão disfarçados de saudáveis, com variáveis formas de açúcares, né? Que não te ajudam também. Marcelo, eu como dates porque é um açúcar natural. É legal, é natural, mas ele é muito calórico também e ele não vai te ajudar. O açúcar das frutas, como eles são utilizados hoje, eles extraem a fibra, que é o que desacelera a digestão do açúcar, e ele sobra só o açúcar. Esse açúcar da frutose, ele pode inclusive ser aquele açúcar que vai ser a gordura que vai pro seu fígado, né? Aquela gordura ruim, aquela gordura que você não vê,
E aquela gordura que fica escondida ali que pode sim te causar sérios problemas, inclusive levar à morte. Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de alimento que a gente consome. E é aí que está o grande segredo da flexibilidade metabólica. Então já entendemos o que beleza. Então flexibilidade metabólica, a gente quer ter uma alta flexibilidade, porque o seu corpo vai transitar bem entre queimar gordura e queimar carboidrato. Agora, por que um corpo com baixa flexibilidade metabólica não consegue queimar gordura? Quando você come um carboidrato, um açúcar, ele é digerido pelo seu sangue e ele vai liberar insulina. Já ouviu falar na insulina? Ah, Marcelo, galera que tem diabetes, né? Eu até, na verdade, tô com pré-diabetes, esse negócio é um negócio sério, é importante. Legal, então comeu lá um carboidrato, um açúcar, o corpo libera insulina, um hormônio. Esse processo é importantíssimo e natural. A insulina vai carregar esse carboidrato para dentro da sua célula muscular. É o tipo de energia que a sua célula muscular usa para fazer contração, relaxamento, deslocamento, para a vida de uma forma geral. Isso é extremamente importante. Então, quando você tem uma alimentação movida a carboidrato e açúcar, você tem vários picos de glicose, logo vários picos de insulina no seu dia, no seu sangue, e a insulina liberada, ela inibe o seu corpo de queimar gordura. Então o seu corpo não vai mais conseguir queimar gordura. Por quê? Porque o carboidrato é uma fonte fácil de energia. 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias de energia. E essa energia, ela é fácil para o corpo de quebrar, ela é disponível o tempo inteiro. O seu corpo, que é preguiçoso, o meu também, o nosso corpo ele vai fazer o mínimo necessário para se manter vivo, ele vai ficar usando aquele carboidrato, então ele não tem necessidade de acessar a gordura. Por isso que aquele famoso coma de 3 em 3 horas, depende, para quem quer emagrecer, para quem está com dificuldade, não coma de 3 em 3 horas, você vai ter vários picos de glicose no seu sangue. Tem que entender o que comer, quanto comer, em que ordem comer, e eu vou detalhar isso para você, tá bom? Então, calma aí que eu vou te ajudar a entender isso de forma prática, como é que você faz. Então, beleza, seu corpo está preso aqui num ciclo onde ele só queima carboidrato, só queima açúcar e ele não consegue acessar a gordura. Falta de energia, cansaço, você tem aqueles picos onde você comeu um snack para dar aquela acordada, para dar aquela levantada, meia hora depois você tá como? Tá prostrado, tá sem energia, tá falando, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Você precisa se levantar, se movimentar, tomar um café com açúcar, fazer alguma coisa para si, porque você tá com baixa flexibilidade metabólica. Seu corpo está dependente desse açúcar disponível na corrente sanguínea o tempo inteiro. Agora, beleza, então como é que a gente aumenta a nossa flexibilidade metabólica? Claro, na alimentação eu vou te falar como, mas também no treinamento, né? O ganho de massa muscular, a gente vem falando muito sobre isso hoje em dia também. A massa muscular é o ouro, né? A massa muscular é aquilo que você tem de mais valioso hoje aí no seu corpo, é a sua aposentadoria, está na massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais eficiente o seu corpo é em utilizar essa glicose, esse açúcar disponível no seu sangue, e aí mais ele vai conseguir deixar o corpo trabalhar com menos insulina e vai deixar um restinho, um tempo para o seu corpo utilizar a gordura. Então seu corpo tem que ser eficiente nessa transição e a massa muscular é fundamental nesse processo. Então treinos, Marcelo, não tem tempo para treinar. 15, 20 minutos por dia já é suficiente, 3 a 4 vezes na semana para fazer essa máquina girar, tá bom? Aí o que a gente pode fazer aqui em termos de alimentação? Como é que a gente pode facilitar o processo para que o seu corpo possa voltar a queimar gordura? A ordem dos alimentos é fundamental. Como assim, Marcelo? A ordem dos alimentos. Quando você come um alimento rico em carboidrato, em açúcar, você tem uma digestão rápida, um pico de glicose alto, liberação de insulina, inibe a queima da gordura. Agora, quando você desacelera a digestão desse alimento, você tem um nível de energia mais estável. Ele não dá um pico tão alto, ele se mantém mais estável, logo você não tem uma queda tão brusca. Como é que faz isso na prática? Então pensa em você, tá ali no meio do seu dia, tá bom? Almoçou meio-dia, lá para as 3 da tarde, você tá com fome, você vai comer alguma coisa. Vou comer saudável, Marcelo, vou comer uma banana. É bom, não é bom? Depende. Então, a banana, ela tem muito açúcar. Uma banana, só ela, você vai ter um pico de glicose alto no seu sangue, meia hora depois vai ter uma queda, a queda sinaliza para o seu corpo fome, você vai querer comer mais alguma coisa, e daí mais alguma coisa, e você vai nesse ciclo sem fim. Agora, se você pegar essa banana que é um carboidrato, misturar ela com uma fonte de gordura, ou de fibra, ou de proteína, ou um pouco de cada uma, você desacelera a digestão dessa banana. Então,
Em vez de comer a banana sozinha, você vai fazer o quê? Vai comer uma banana com aveia, você pode pôr uma peanut butter, você pode pôr um almond butter, claro, vai escolher um com menos açúcar ou até sem açúcar, mas você tem uma combinação de fibra com uma gordura saudável. Marcelo, eu ouvi dizer que gordura engorda. Depende, nem toda gordura é metabolizada pelo seu corpo da mesma forma. Nesse caso, na medida certa, ela vai ajudar a desacelerar essa digestão da banana e vai te dar saciedade por mais tempo. Então você não precisa comer tão logo, você vai ter uma energia mais estável para sobreviver até essa hora do jantar, por exemplo. Então isso tudo é importante, né? Vamos comer ali, vamos pensar num PF clássico: arroz, feijão, bifão, batata frita. O que vem junto? Salada. Na salada eu tô com fome, eu vou já pular direto pro prato principal. Vou começar mandando arroz porque eu tô com fome. Já começou direto no carboidrato. Agora desacelera isso, come a salada com calma, tranquilo, fibra pra dentro. Beleza, vou começar ali num pedaço de carne. Come 2 pedacinhos de carne. Aí você vai pra batata. Aí você vai para arroz, come o feijão é fibra, é bom. Feijão, na verdade, combinado com arroz, ele é excelente. O arroz puro, ele não é tão bom porque ele dá um pico de glicose mais alto. Então, vai trabalhando de uma forma inteligente, começa na fibra, na proteína, na salada, e aí você vai transitando por carboidrato, vai estabilizando essa digestão, desacelerando ela, tendo mais saciedade e controlando o seu nível de glicose. Dessa forma, você impede que o seu corpo precise de tanta insulina liberada. Essa insulina menos liberada ali, menor quantidade, ela vai fazer um trabalho mais limpo, mais rápido, e você tem mais tempo para o seu corpo queimar gordura ao longo do seu dia. Essa queima de gordura vai te dar mais energia, vai te dar mais vontade de fazer as coisas, né? Porque você não fica sonolento ali, cabisbaixo, buscando alternativas em alimentos, e você vai conseguir render mais ao longo do seu dia, tá? Então essa insulina controlada permite que o seu corpo volte a usar a gordura que está acumulada na barriga, e a gordura que ia ser acumulada, se você não usa, essa gordura ia ser acumulada, então você impede mais acúmulo de gordura, beleza? Então regulou sua flexibilidade metabólica através do treino, através da alimentação. Tem mais um fator importantíssimo que é o sono. Vamos falar rapidamente aqui do sono, como ele interfere. Tem um estudo muito bacana que pegou 2 grupos de pessoas e colocou eles na mesma dieta, ou seja, na mesma restrição calórica, comendo a mesma quantidade de calorias, e esse grupo, um grupo dormia 5 horas e meia, outro grupo dormia 8 horas por noite. O grupo que dormia 5 horas e meia, só por estar nessa deprivação de sono, ele já não metabolizava o alimento da mesma forma. O que significa? Mesmo comendo menos, ele não conseguia queimar tanta gordura. E às vezes ele até retinha mais gordura. O seu corpo entra no modo sobrevivência. Ele salva a gordura, ele guarda a gordura para poder sobreviver. Enquanto o grupo que dormia 8 horas por noite conseguia usar aquela gordura de uma forma mais eficiente, sem acumular e ainda queimar a gordura. Então ele conseguia de fato emagrecer. Porque a flexibilidade metabólica de quem dorme é mais alta do que quem não dorme com frequência. Então, precisa de pelo menos 6,5 a 7 horas por noite. Na média, Marcelo, tem noites que eu durmo 5, mas tem noites que eu durmo 8. Na média eu consigo estabilizar. Legal. Se você está sempre dormindo 5 horas e meia, 6, você vai ficar com dificuldade de queimar gordura, porque afeta a sua flexibilidade metabólica. Beleza? Então, para você que quer emagrecer, não sabe por onde começar, começa trabalhando na sua flexibilidade metabólica. Presta atenção nos alimentos que você come, na ordem dos alimentos. Gosta de um doce? Prefira comê-lo como sobremesa, logo após a refeição principal. Seu estômago está cheio, você desacelera a digestão daquele doce, não tem um impacto tão grande. Tente manter um jejum natural, aquele jejum de 12 horas. Então, entre a hora que você termina a sua janta, e aí se você janta muito tarde, isso afeta o seu sono, que afeta sua flexibilidade metabólica. Então, janta ali, termina por volta de 7, 8 se for possível, e aí mantém 12 horas até o dia seguinte. Só vai tomar café da manhã às 7 ou às 8 da manhã, mantendo pelo menos uma janela de 12 horas. Você dá um tempo para o seu intestino trabalhar, para suas bactérias trabalharem e para ajudar a sua flexibilidade metabólica. A palavra é complicada de dizer, mas funciona. Isso tudo é baseado em ciência, isso tudo dá resultado. Você vai ter menos variações de humor, menos variações de energia, você vai se sentir com mais disposição, vai viver melhor e ainda vai ver o seu corpo trabalhando a seu favor. Lembra quando você era pequeno que você queimava gordura fácil, não engordava por nada? Porque você tinha uma alta flexibilidade metabólica. Quando você vai envelhecendo, você vai perdendo isso, mas porque a sua rotina muda muito. O estresse, o cansaço, a rotina, a loucura de quem mora fora e tem que dar conta de tudo, você vai perdendo os fatores que influenciam a sua
flexibilidade metabólica. Agora que você entendeu, que você aprendeu, coloca em prática e não se esquece de se inscrever no meu canal, que tem muitas dicas como essa, mais aprofundadas, mais detalhadas para você entender o que está por trás de um emagrecimento sustentável. Para quem não tem muito tempo para fazer treinos malucos que levam horas, dietas super restritivas, não quer passar fome, quer emagrecer de uma forma saudável e sustentável ao longo do processo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa o seu like para eu saber que você gostou. E se você tiver qualquer dúvida, é só me escrever aqui embaixo que eu respondo para você.